Olá! Mais uma aula! Cadeia alimentar e teia alimentar. Senhores, senhoras, aqui é o seu professor Chacal para mais uma aula. Bora! Olá! Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais uma aula. Eu sou seu professor Chacal e a aula de hoje é sobre cadeia alimentar. E por que não, sobre teias alimentares também. Senhores, é muito simples, acompanhe a aula de começo a fim e você vai entender o porquê nos alimentamos e para onde a comida vai. Por que um ser vivo se alimenta do outro e qual é a ordem disso? Existem até nomes, beleza? Vamos começar? Cadeia alimentar é a sequência que o alimento segue através dos seres vivos. Senhores, eu podia colocar também, ao invés de alimento, energia. Simplesmente é o caminho que o alimento e a energia faz ao longo de vários seres vivos. É o porquê da alimentação. Olhe a imagem. Eu tenho lá o indivíduo A, que é o alimento do indivíduo B, que é o alimento do indivíduo C. É a mesma coisa na figura de baixo. O indivíduo A é alimento do indivíduo B, que é alimento do indivíduo C. Observe claramente que o alimento segue de A para B e depois de B para C. Entendeu? A cadeia alimentar é uma sequência de para onde o alimento vai, de para onde a energia vai, ok? Olha a imagem! Senhores, imaginem que o alimento vai do indivíduo A para o indivíduo B, para o indivíduo C. O que significou isso? Que o alimento e a energia vão desde esse indivíduo aqui até o outro, através da alimentação. Nós podemos estar dentro de uma cadeia alimentar assim. Quando nós comemos uma maçã, nós estamos participando de uma cadeia alimentar. Quando nós estamos comendo uma coxinha de frango, nós estamos participando de uma cadeia alimentar. Ok? Não é difícil. Beleza? Vamos aprender mais? Autótrofos e heterótrofos. Senhores e senhoras, vocês já sabem que os seres vivos são divididos de acordo com a sua forma de alimentação. Olha a definição. Autótrofo é o ser vivo que produz o seu próprio alimento. Heterótrofo é o ser vivo que precisa, necessita, é obrigado a se alimentar de outro ser vivo para poder ter o seu alimento, nutrição, substância da qual vai sobreviver. Ok? O heterótrofo não escolhe ser heterótrofo, ok? Nós nascemos assim. Nós, animais, somos heterótrofos. Os fungos também. Quem que são os autótrofos? São as algas, aquelas protistas do oceano e também as plantas do reino vegetal. A imagem mostra claramente uma nova cadeia alimentar. Tudo começa com a planta, que é um produtor autótrofo, que produz seu próprio alimento. Ele será alimento do consumidor primário, que é um animal heterótrofo, precisa se alimentar de outro ser vivo para ter o quê? A sua nutrição. E esse consumidor primário vai ser o alimento do consumidor secundário, que também é heterótrofo. Percebeu que é uma cadeia alimentar? Fantástico! Continuando. Autótrofo e heterótrofo, duas palavrinhas que nós já conhecemos. O autótrofo é o ser vivo que produz seu próprio alimento. Geralmente ele faz fotossíntese, que é a produção de alimento na presença da luz. Nunca se esqueça. E o heterótrofo, que é o ser vivo que vai precisar, ele não tem escolha, ele tem que se alimentar de um outro ser vivo para poder ter a sua nutrição, é de onde ele tira a sua energia. Tranquilo? Vamos trabalhar alguns nomes. Senhores, autótrofo são as plantas e as algas, como nós já aprendemos. E os heterótrofos? Aí eu tenho vários, né? Várias nomenclaturas que nós vamos usar. Eu tenho aquele ser vivo herbívoro, que é o animal que vai comer a planta, que é o animal que vai comer o quê? O produtor. Eu tenho o carnívoro, que é o animal estritamente consumidor de carne, ok? Olha o exemplo, eu tenho lá alguns caninos e felinos.
Onívoros são os animais que se alimentam tanto de plantas como de carne de outros seres vivos. Nós, seres humanos, somos onívoros, beleza? E os saprófitas, que são os seres vivos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, o autótrofo é autótrofo. Mas, quando falamos do heterótrofo, temos vários nomes que podemos dar a esses indivíduos. O herbívoro, que é aquele ser vivo, aquele animal que se alimenta de planta. Exemplo, a vaquinha e o coelho. Beleza. E os carnívoros são aqueles seres vivos, aqueles animais que se alimentam de outros seres vivos. Por exemplo, eu tenho um leão, eu tenho um crocodilo, entendeu? E eu tenho agora os onívoros, que juntam as duas características. Eles são ao mesmo tempo herbívoros e carnívoros. Quem são eles? Nós, seres humanos, nós somos onívoros, beleza? Podemos tanto ter na nossa dieta carnes como verduras. E, por último, e não menos importante, os saprófitas, que são quem? Os decompositores, que vão pegar a matéria orgânica e decompô-la em matéria pegam a matéria orgânica e vão transformá-la em inorgânica. Nós teremos uma aula para falar só desses decompositores, que não é hoje. Pergunta! Senhores, existe uma planta chamada de carnívora. Essa planta carnívora, ela faz o quê? Ela faz fotossíntese ou ela se alimenta dos animaizinhos que ela captura? Chega! Já tá bom? Resposta! A planta carnívora, ela faz fotossíntese! Porque eu disse que todas as plantas fazem fotossíntese, sem exceção. Ela vai retirar o seu alimento da fotossíntese que ela faz. Mas, professor, por que ela vai capturar aquele insetinho? Resposta: porque uma planta carnívora geralmente vive em solo pobre em sais minerais. E ela acaba recebendo, obtendo esse sal mineral que ela não retira do chão, ela retira do corpite do animal. Entendeu? Mesmo carnívora, ela faz fotossíntese. Ela é autótrofa! A cadeia alimentar, como todos já sabem, é a sequência que o alimento e a energia faz ao longo de vários seres vivos. Olha o exemplo da cadeia alimentar aí. Eu tenho uma planta que será alimento de um rato, que será alimento de uma cobra, que será alimento de uma águia. Beleza? A seta indica para onde o alimento e onde a energia irão. Observe a frase. O alimento segue de A para B, de B para C e de C para D. Entendeu? É uma sequência, é reto. Não tem curvas e não tem retorno. É uma sequência unidirecional. O alimento vai do indivíduo A até o indivíduo D, beleza? Vai desde a planta até chegar à águia. A cadeia alimentar é uma linha reta. Olha aí! Cadeia alimentar também tem nomenclatura. Cada participante de uma cadeia alimentar se chama nível trófico. E cada nível trófico vai ter um nome. Confira na imagem. Olha lá! O indivíduo de número 1 é o produtor, que sempre será uma planta ou uma alga, indivíduo que faz seu próprio alimento, portanto é autótrofo e faz fotossíntese, que é a produção de alimento na presença da luz. Esse indivíduo será alimento do consumidor primário, que é um animal herbívoro, e esse consumidor primário será o alimento do consumidor secundário, que já é um animal carnívoro, e esse animal consumidor secundário pode ser o alimento de um consumidor terciário, no exemplo, uma serpente, que vai se alimentar do sapinho porque também é carnívoro, ok? Olha as duas frases. Produtor são as plantas e as algas. Consumidor
Os animais. Senhores, todo participante de uma cadeia alimentar recebe o nome de nível trófico. Exemplo, eu tenho 3 indivíduos aí. O primeiro é o primeiro nível trófico, o segundo é o segundo nível trófico e o terceiro nível trófico. Ridículo, certo? Mas esses níveis tróficos também têm nomes. O primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor, porque ele produz o seu próprio alimento. Geralmente é uma planta ou alga e faz fotossíntese, que é a produção de alimento na presença da luz. Beleza. E senhores, o segundo indivíduo que vai se alimentar do primeiro chama-se consumidor. E o terceiro indivíduo que se alimenta do segundo, consumidor. Entendeu? Aqueles que produzem seu próprio alimento são produtores. E aqueles que vão consumir outros ser vivos heterótrofos são consumidores. O cara que vai consumir o herbívoro, errei. O cara que vai consumir o produtor é o consumidor primário. O cara que vai consumir o herbívoro é o consumidor secundário. Se esse cara for consumido por o outro, consumidor terciário. E assim em diante ao longo de quantos participantes essa cadeia alimentar tem ou terá? Que demais! Teia alimentar. Senhores, se você já aprendeu o que é uma cadeia, agora imagina que você tem várias cadeias alimentares juntas e você vai formar uma teia, um emaranhado de cadeias alimentares. Observe a imagem de cima. Eu tenho lá o produtor, que é alimento de um grilinho ou gafanhoto, que é o consumidor primário, que será alimento do sapinho, que é o consumidor secundário, que será alimento da serpente azulzinha, que é o consumidor terciário, que será o alimento da águia, que é o consumidor quaternário. Ok? Sem dificuldades, perceberam que é uma sequência linear, é reto. Cadeia alimentar só tem uma única direção, não tem outra possibilidade. Mas quando eu pego essa mesma cadeia e crio uma nova possibilidade, como vocês podem ver na figura, onde o sapinho é alimento tanto da serpente quanto da águia, agora não temos mais uma cadeia alimentar. Nesse quadro temos pelo menos 2 cadeias alimentares. E essa definição de teia? Teia alimentar é quando eu tenho mais de uma cadeia alimentar naquele quadro, naquela possibilidade, naquele ecossistema. Beleza? Não é difícil, mas teremos alguns detalhes. Observe essa imagem. Você está vendo o quê? Uma teia alimentar. Como é que você sabe disso? Porque eu tenho mais de uma possibilidade de cadeia alimentar aí. Exemplo, olha a primeira sequência E, olha uma segunda sequência E, olha uma terceira sequência E. E existiam outras, mas aí o senhor já entendeu. Aí a senhora já compreendeu a diferença entre uma cadeia alimentar que é reta, unidirecional, e quando eu tenho mais de uma possibilidade de cadeias, eu vou ter uma teia. Pergunta! Senhores, acompanhem comigo nesse quadradinho onde aparecerá o meu rosto. Pergunta! Senhores, as cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa que é correta, beleza? Vamos à primeira. A. Nas cadeias alimentares, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Não! Essa é a definição de teia alimentar. Senhoras e senhoras, na cadeia alimentar, o indivíduo só pode ocupar um único nível trófico. Lembra? É uma opção só, é linear, é uma reta. Na teia alimentar, o mesmo indivíduo pode ser em uma cadeia o consumidor primário, em outra cadeia ele pode ser o consumidor secundário. Beleza? Não é essa. B. As cadeias alimentares sempre se iniciam com os decompositores. Não, senhoras e senhores! Toda cadeia alimentar começa com os produtores. Aqueles caras que fazem fotossíntese. As plantas e as algas. Beleza. C.
Os consumidores secundários são sempre herbívoros. Não! O consumidor secundário é aquele cara que vai se alimentar do herbívoro. O consumidor secundário é o carnívoro. Quem é estritamente herbívoro é o consumidor primário, que é o animal que vai se alimentar da planta. Beleza? Não é o C. D. Nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da energia. Perfeito! É um fluxo unidirecional. A energia e o alimento vai sempre do indivíduo A até o indivíduo B, C, D, E, etc. Num sentido único. Parabéns, essa está correta. Vamos à última, que é a E. Na cadeia alimentar, os organismos heterotróficos são chamados de produtores. Não, são autótrofos, porque produzem seu próprio alimento. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que os senhores e senhoras tenham entendido. A matéria de cadeia alimentar e teia alimentar encerramos por aqui. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, se inscreva no canal e até breve!